Olha aí, né, pessoal? Finalmente, o presidente da República, o nobre, o douto, o sábio, a alma mais honesta do país, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou à ativa depois daquela cirurgia que ele fez e tudo mais. Fez aí o seu primeiro pronunciamento oficial a respeito da questão lá em Israel, do conflito que está se desenrolando lá e na Palestina também, na faixa de Gaza, especialmente. E é óbvio, como todos nós já esperávamos, o Lula tratou de falar um monte de bobagem aí e disse que Israel está fazendo uma resposta insana contra o Hamas e disse que Israel precisa parar então com os conflitos porque ele quer a paz, quer o cessar-fogo, né? Quando o Hamas estava atacando, aí podia ter conflito de boa. Agora que o Hamas vai começar a se ferrar nessa história, o Lula quer paz, quer tranquilidade, né? Então vamos ver o que o Lula falou, acompanhar um pedacinho aqui, um trecho da fala dele, porque ninguém merece ficar ouvindo o Lula falando tantas coisas assim durante muito tempo, e principalmente, né, tentar entender o que essa mulher, essa Janja aqui, essa primeira cuidadora, estava fazendo do lado do Lula nesse pronunciamento aqui, uma coisa completamente vergonhosa, e ela até escreveu um papelzinho ali pro Lula ler alguma coisa a respeito da paz, não é? Mas então vamos dar uma olhada nessa história e ver as palavras do Lula, as bobagens que ele falou, e antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a fala do Lula foi destinada à questão do Bolsa Família, 20 anos de Bolsa Família e tudo mais, aquele programa temporário de governo que é mais eterno do que qualquer outra coisa, né? Então o Lula fazendo o seu pronunciamento a esse respeito, com a Janja ali de papagaio de pirata do lado dele ali, no ombrinho do Lula e tudo mais, então ele fez um gancho no meio da sua fala, tratando do Bolsa Família, para falar da situação lá em Israel, citando aqui que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza, né? E aí o pessoal está tratando a coisa como sendo o Lula chamando o Hamas de grupo terrorista. Não, Lula não fez isso, ele não classificou o Hamas como grupo terrorista. O que ele disse, as palavras que ele usou foram as seguintes, né, aqui ó. As crianças que não pediram que o Hamas fizesse aquele ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Ou seja, o que o Lula disse foi que o Hamas cometeu um ato de terrorismo, não que ele é um grupo terrorista. E sim, tem diferença entre isso. Você, usando a terminologia dele aqui, você falar que alguém cometeu um ato de loucura não significa dizer que aquela pessoa é louca, que ela é insana, que ela tem problemas mentais. Ela cometeu um ato de loucura ali de forma esporádica, não é algo típico dela. Então o Lula não condenou o grupo Hamas, não chamou de terrorista nem nada. Falou que aquele ato específico ali foi um ato de terrorismo e ele igualou a coisa aí, tratando Israel como tendo uma reação, uma resposta insana, né? Então, nas palavras do Lula, o que o Hamas fez é equivalente à resposta que Israel está dando nessa situação aí, ou talvez Israel tenha respondido até de forma pior no entender, então, do governo Lula, não é? Mas então vamos acompanhar aqui as palavras do Lula, esse trecho específico em que ele cita a questão da guerra lá em Israel, né? Vamos ver aqui o que o Lula vai nos dizer. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500... Pode ver que ele tá lendo essas informações. O cara é tão senil, tão gagá, que ele não consegue memorizar uma informação dessas aqui sem precisar recorrer a uma colinha. Provavelmente a Janja tá do lado dele ali justamente para ajudar o velho gagá a não ficar esquecendo as coisas, né? Mas seguindo aqui, ele falando então das 1.500 crianças que morreram lá na faixa de Gaza. Já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças. A Dilma, toda hora eu tô pensando em Dilma aqui, né? A Janja tá lá, é verdade, nossa, que coisa terrível. A cara de tédio, a cara de nojinho dela, né? Que não pediram pro Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma tão insana e matasse eles. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Aqueles que só querem viver, aqueles que querem brincar, aqueles que não...
Olha o jeito constrangido da Janja vendo isso aí que o Lula tá falando, né? Parece que ela está um pouco desconfortável. Tiveram o direito de ser criança. E hoje Então veja aqui que o Lula parece, finge esquecer, ele sabe, né, claro, mas ele finge esquecer que o Hamas usa civis como escudos mesmo. Então eles têm essa prática e aquele negócio, o pessoal diz que eles estão lutando pela Palestina, que eles defendem a Palestina. Nada disso, esse pessoal não tá nem aí para o povo palestino, para a vontade do povo. Se você perguntar para o povo palestino, eles querem viver em paz, eles querem tranquilidade, não querem viver nesse eterno inferno que eles vivem, né? Você sabe, aí tá circulando bastante as informações de que diversos foguetes do Hamas caem no próprio território palestino. Então o Hamas, tentando atacar Israel, mata pessoas na Palestina com muita consistência, com muita frequência, e eles fazem lançamentos a partir de locais, de alvos civis ali, de estabelecimentos civis, para que qualquer retaliação que aconteça a eles mate um monte de pessoas naquela região, para que eles usem isso como propaganda para o exterior, mostrando lá que, nossa, veja como Israel está matando pessoas aqui, palestinos, crianças, olha que absurdo, né? Matando aqui, atingindo escola e tudo mais. Pô, os caras lançam de lá de propósito e o Lula parece esquecer desse pequeno, mas nada desprezível, né, detalhe. E a gente tem aqui esse outro vídeo mostrando uma clara interferência da Janja. Então, no discurso do Lula, além desses papeizinhos que tem aqui, ela tratou de fazer mais uma anotaçãozinha ali para o Lula pedir a paz, né? Veja que ela está aqui vestida toda de branco, provavelmente simbolizando a pomba da paz, né, digamos assim. Então vamos ver esse trecho específico da fala do Lula, em que novamente o tema aí do conflito voltou à tona e ele se embananou todo ali e a Janja acabou dando uma diquinha, uma ajuda para ele não esquecer de uma coisa tão importante assim, né? O tal do compromisso dele com a paz e a vontade dele de ser aí, o Prêmio Nobel da Paz, né? Loucuras da cabeça do Lula. Vamos ver aqui então. não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta. Olha, então ele tá falando da guerra novamente, a Janja começou a escrever alguma coisa ali, nada discretamente, mas precisa colocar ali uma diquinha, lembrar alguma coisa para o velho Gagá não esquecer de falar, né? Sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som. Ela deu aquele sinalzinho para ele ler e agora ele vai se embananar todo para tentar ler o que tá ali e continuar seguindo os pensamentos sem se perder, né? Então olha só que intervenção super discreta da Janja. Pô, eles não podiam ter botado um teleprompter para ele falar, não, né? Fala sério, mas vamos ver isso aqui, o desfecho, né, do texto aqui, da fala dele com a intervenção da Janja. Em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe? A gente propor, sabe? Paz. Então, é isso que ela colocou no papel aqui, né? A gente propor paz e ele ficou se embananando um tempão pra falar disso aí, né? O cara tá senil mesmo, realmente, e acho que sim, deveriam ter colocado, se a ideia não era fazer ele passar vergonha e criar essa cena vexatória, deveriam ter colocado um teleprompter para ele falar, como geralmente esse pessoal fala, faz um discurso bem escrito ali, sem improvisos, nem nada. Não sei por que a coisa saiu desse jeito aí, provavelmente não conseguiram planejar antes, fazer uma estrutura para que a resposta da questão do Bolsa Família, a fala do Lula na questão do Bolsa Família, viesse de forma tempestiva, afinal de contas o cara sempre se escora nesse programa aí. Mas muito divertido, muito engraçado ver a Janja interferindo e escrevendo o que o marido dela tem que falar. Claro que isso demonstra de forma inequívoca a fraqueza do Lula, tanto a fraqueza mental dele, né, a incapacidade dele de responder rapidamente a uma intervenção externa ali. Essas pessoas estão acostumadas, né, os políticos, gente que fala para o público, esse pessoal está acostumado a falar, continuar falando, né, e ler alguma coisa, ouvir alguma coisa e não perder o raciocínio, porque isso é normal. Veja que o Lula está se embananando todo,
nessa história aí. Mas isso demonstra também a fraqueza do ponto de vista aí do comando da sua própria pauta política, né? O Lula parece estar sendo mandado, parece estar apenas dizendo o que outras pessoas pedem para que ele diga. A própria Janja, talvez, por que não? Essa coisa dela sempre estar junto dele a todo momento, ali perto, falando no ouvido dele as coisas, participando dos eventos e tudo mais, o quão dependente o Lula está atualmente, o quão seguro do ponto de vista mental o Lula está nesse momento para precisar da Janja como papagaio de pirata aqui, ficar o tempo todo escrevendo as coisas para ele, né? Mas de qualquer forma, com ou sem intervenção da Janja, o fato é que o Lula mais uma vez se posicionou da forma errada nessa história. Volto a dizer, ele não condenou o Hamas como grupo terrorista. Ele disse que o Hamas fez um ato terrorista, que é algo totalmente diferente nessa história, e ele equiparou a resposta à retaliação israelense ao terrorismo do Hamas, dizendo que foi uma ação insana, 1.500 crianças morreram e tudo mais, parecendo se esquecer, deixando de lado que o próprio Hamas criou esse cenário, provocou a coisa para que acontecesse dessa forma, né? Mas o que você achou desses vídeos, do comentário do Lula, da intervenção da Janja? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.